Queridos, eu falei hoje pela manhã de uma imagem que eu utilizei enviando a um grupo, e eu queria mostrar para vocês. Eu imagino que alguns estão esperando 2022 e os sentimentos são diferentes, né? Alguns são sentimentos aí de um certo temor, né? E eu achei muito interessante essa charge, 2022 ali, né, se achegando e o pessoal com cabo de vassoura tentando se proteger, né, sem saber exatamente o que vai acontecer nesse ano de 2022. É bem verdade que as frases que são ditas nesse momento, elas se repetem como acontece todos os anos. O que importa é ter saúde e paz. Paz e saúde, né? Dinheiro no bolso, alguns acrescentam também. Mas nós sabemos que não basta ter saúde, não basta ter paz, é preciso muito mais. E é sobre isso que nós queremos continuar falando na mensagem dessa noite. Hoje pela manhã, com base em Tiago, capítulos 1, 2 e 3, os quais nós iremos novamente revisitar, fazendo destaque a outras porções desse texto da carta de Tiago, nós falamos, queridos, sobre a necessidade, né, de nós estarmos buscando mais Deus e menos eu. Então, usei essa imagem ali, essa combinação de fatores, né? As palavras, a palavra Deus, as letras, o eu em destaque, o sinal de mais, o sinal de menos, mais Deus e menos eu, mais nós e menos nós. É um trocadilho com a ideia de mostrar para todos a importância de que quando nós vivemos e aproveitamos os benefícios da coletividade, quando nós enfatizamos mais o nós do que o eu, nós temos muito a ganhar. E é nessa linha que nós queremos trabalhar em 2022, dando mais ênfase no nós do que no eu. Jesus, ele instituiu o seu ministério, desenvolveu o seu ministério e treinou 12 pessoas para reproduzir aquilo que foi ensinado. Ainda que o 12º tenha sido traidor, Judas Iscariotes, mas sabemos que mesmo ele serviu para um propósito. Você também servirá e deve servir para um propósito. E esse propósito é algo que está vinculado a outras pessoas. É importante entendermos isso, queridos. E o mundo nos leva, nos direciona para uma perspectiva de vida onde o isolamento é evidenciado. Mas nós precisamos entender que nós somos melhores quando estamos juntos. Nós somos melhores e mais fortes do que separados. E isso é tão verdade que mesmo quando por motivos errados as pessoas se unem, elas conseguem fazer coisas grandiosas. Nós temos o relato da Torre de Babel, e o texto vai dizer a respeito daquele movimento de uma coletividade em que eles começaram a construir e Deus teve que intervir, porque o trabalho da coletividade deu tão certo, mas o objetivo era errado, e por isso Deus interviu no processo. Nós temos os motivos corretos, mas nem sempre utilizamos as estratégias adequadas. Acabamos tantas e tantas vezes dependendo apenas das nossas próprias forças, e nós precisamos entender a importância de que nós é mais importante do que separados. E quando nós evidenciamos o nós na coletividade, eu dizia, brincando com esse termo, com essa palavra, que menos nós para serem desatados nós com certeza teremos. Que o Senhor nos dê essa bênção, que o Senhor nos dê essa graça, porque precisamos aproveitar bem o tempo, porque o tempo não volta. Você sabia disso? Tem como voltar o tempo? Tem alguns filmes que brincam com isso, né? Tentar voltar o tempo. Filmes de viagem no futuro tem aos montes. Tem uma imagem que eu separei, queridos, que mostra para nós uma evolução, né, do céu ali, da lua, e ela, assim como tantas vezes nós vemos, ela começa a voltar.
Mas isso não é possível. Não é possível. Então nós não podemos, queridos, perder as oportunidades, porque o tempo não faz esse movimento. Inclusive, o movimento do pêndulo do relógio, lembra aqueles relógios antigos que você tem um pêndulo que vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda? O movimento do pêndulo não é um movimento de direita e esquerda, é um movimento contínuo, ele sempre vai para frente. É que nós temos a tendência de olhar apenas para o balanço, mas na verdade é um movimento contínuo, porque ele está vinculado ao relógio que não para. A vida não para. Nós precisamos produzir e gerar algumas pausas para recompor as energias, para reequilibrar as emoções, mas nós não temos como voltar atrás. Precisamos seguir em frente com uma perspectiva correta daquilo que vivemos para aquilo que iremos viver. Essa semana eu ouvi um filósofo falando sobre a analogia do para-brisa e do retrovisor. O tamanho do para-brisa, comparado ao do retrovisor, é muito maior. E nós, muitas vezes, ficamos olhando demais para o retrovisor. E o retrovisor ele serve apenas como referência para nos situarmos e termos um avanço mais seguro. Assim é o passado. O nosso passado serve como referência, mas não pode jamais servir como residência. Principalmente em tempos em que tantas coisas mudam, tantas coisas mudaram. Meus queridos, vou completar em breve 30 anos de batismo. Comparado a alguns outros irmãos é pouco, mas comparado a outros é muito. Então, estamos aí no processo da caminhada. Mas nesses 30 anos de batismo e 30 anos de batista, eu pude, nesse período, já verificar várias coisas que hoje já não existem mais. Eu imagino para outros irmãos que têm mais tempo de vida cristã e vida entre nós batistas, né? Quantas coisas que já existiram que hoje já não existem mais. Depende de cada um de nós escolhermos o que vamos fazer. Às vezes, alimentar uma frustração porque não tem mais, um saudosismo. Mas nós podemos também considerar que existem muitas coisas boas que também existem hoje que antes não existiam. Às vezes nós olhamos para as mudanças tecnológicas, às vezes nós olhamos para aquilo que está acontecendo à nossa volta e temos a tendência de criticar só porque é algo diferente, é algo novo. Mas não significa que o novo seja ruim. Vai depender do uso, do destino que será dado àquilo que foi inventado, àquilo que foi criado. Quantos benefícios a tecnologia, a ciência nos trouxe, mas temos que ter equilíbrio para administrar e não fazermos com que a ciência tome um lugar na nossa vida que ela não deve ter. Um dos cientistas mais aplaudidos hoje no Brasil e no mundo chama-se Miguel Nicoleles, um brasileiro. E ele escreveu um livro chamado O Criador de Tudo, o verdadeiro Criador de tudo. E naquele livro ele defende a tese de que tudo foi criado pelo cérebro humano. Religião, pensamentos, ideologias, filosofias, a ciência, tudo foi criado pelo cérebro humano. Mas é claro que essa tese ela é falha no sentido de que o cérebro foi desenvolvido a partir de alguma coisa. O cérebro humano. E aí é simples a conexão ou a provocação. Se tudo foi criado pelo cérebro humano e o cérebro foi criado por quem? Então existem, queridos, vários esforços, sempre para diminuir a participação de Deus no processo. E isso é algo inevitável e vai acontecer sempre. A questão, meus irmãos, é que nós precisamos continuar ensinando a palavra, a verdade, porque o mundo segue um curso já previsto nas Escrituras. Um curso, por exemplo, em que a Bíblia vai dizer que a ciência se multiplicará,
Você tem visto a ciência se multiplicar? Em larga escala, principalmente nos últimos 100 anos. De um modo incomparável, sem precedentes, a tecnologia está se multiplicando, a ciência está se multiplicando. A Bíblia também diz que chegará um tempo em que o amor das pessoas esfriará. O distanciamento entre elas vai aumentar. E as pessoas vão começar apesar de conviver, apesar de ter laços, olharem umas para as outras apenas como meros objetos, como estranhos. Quem anda de ônibus, transporte público de algum nível, você convive, você passa com várias pessoas. A maioria das pessoas são estranhas. Se a gente anda na rua e vemos alguém que se acidentou, alguém que tropeçou e caiu, pouquíssimas pessoas vão ajudar. A pessoa, às vezes, passa do outro lado da rua justamente para não precisar ficar perto. Exatamente o que Jesus conta na parábola do samaritano. Então, essa tendência cada vez aumenta mais. A Bíblia também vai nos dizer que, além do amor de muitos esfriará, há uma expressão: porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então significa, queridos, que sim, é fato que a incredulidade aumentará. Mas estas coisas não devem servir, ou nós não podemos permitir que estes fatos nos impeçam de fazer o que precisa ser feito. Precisamos continuar avançando, precisamos continuar ensinando o que nos diz as Escrituras, o que nos diz a palavra do Senhor. E para isso nós precisamos, conforme eu destaquei hoje pela manhã, de mais sabedoria e menos tolices. Assim acontecendo, nós teremos menos confusão para resolver. Mais humildade e menos orgulho, de modo que teremos menos disputas para apaziguar. Mais santidade e menos impureza, de modo que desfrutaremos de menos bagunça para arrumar. Eu usei a expressão bagunça porque ela se encaixa bem. Quantas vezes você está num ambiente bagunçado? Quando chega final de ano, algumas pessoas fazem faxina na casa, ou no início do ano. Então, se você ainda não fez, dá tempo. Quantas vezes nós vivemos no meio da bagunça? E sabe o que é interessante? Que se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a criar estratégias para conviver com a bagunça. Não é verdade? Você consegue, dependendo do cansaço e da situação, até dormir em cima da bagunça. Quando muda de casa, né? Quando muda de casa, os primeiros dias ali é caixa para lá, caixa para cá. Onde é que está a escova de dente? Vai dormir sem escovar o dente porque não achou onde estava a escova de dente. É claro que não estou falando daquelas pessoas que são bem estruturadas, né? Que focam nisso. Nós nos adaptamos e nós convivemos com a bagunça muitas vezes. Quando nós buscamos mais santidade, menos impureza, mais Deus e menos eu, nós temos menos bagunça para arrumar, menos bagunça para arrumar no casamento, menos bagunça para arrumar em casa com os nossos filhos, menos bagunça para arrumar consigo mesmos, porque, queridos, o que tem de gente com o seu interior bagunçado, a vida está bagunçada, o casamento está bagunçado, a casa está bagunçada. Eu não estou me referindo agora a coisas, mas a processos, atitudes, posturas. E, infelizmente, assim como às vezes a gente se adapta com as bagunças que estão à nossa volta, tem gente que tenta conviver com um casamento bagunçado, que tenta conviver com filhos que estão totalmente desorientados. A sociedade, meus queridos, está cada vez mais perdida. Os irmãos sabem, a Neuza é professora e a gente convive com muitos da área da educação. Irmãos,
não sei se eu posso dizer a maioria, mas dá vontade de dizer, a maioria dos pais das novas gerações não sabem o que fazer com os filhos dentro de casa. Não sabem orientar, não sabem conversar, não sabem educar, não sabem disciplinar. E quem está tomando conta são eles, as crianças. O que vai acontecer daqui a alguns anos? As perspectivas não são nada favoráveis. Bom, eu quero continuar, irmãos, acrescentando mais 3 elementos. Além de nós buscarmos mais sabedoria, mais humildade, mais santidade, eu quero falar sobre outros 3 aspectos. Mais Deus e menos eu, mais nós e menos nós na nossa vida. Quero utilizar para a reflexão e aplicação de agora, Tiago capítulo 1, verso 12, peço a você que acompanhe a leitura que farei. Também no capítulo 1, de 19 a 27, depois o capítulo 3, versos de 1 a 12, e por fim, capítulo 4, versos 11 e 12. Então nós estamos aqui somando com o que lemos hoje pela manhã, utilizando a carta de Tiago nos capítulos 1, 2 e 3 e algumas porções do capítulo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor, Tiago 1, 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 19 em diante. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, é inútil. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por favor, acompanhe comigo, capítulo 3, versos de 1 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus.
De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Capítulo 4, para finalizarmos, versos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelas reflexões obtidas no culto da manhã, pela leitura bíblica da carta de Tiago, a qual nós complementamos agora e pedimos que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer em nós gerar e nascer novas atitudes, posicionamentos, posturas adequadas e em sintonia com aquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, estamos iniciando um novo ciclo de dias que se sucedem uns aos outros, somando mais experiências das quais muitas vezes ficaremos com um sabor de amargo. Outras, ó Deus, com um sabor diferente, do qual, quem sabe, nem saberemos dizer exatamente o que estamos sentindo, devido à novidade, à perplexidade dos fatos, mas muitas, ó Pai, serão agradáveis, serão doces, e com todas elas nós queremos aprender. Ajuda-nos, ó Pai, a termos sabedoria, para sabermos, ó Deus, que podemos aprender, mesmo quando existem amarguras, mesmo quando existem tristezas, e também com as alegrias e as vitórias. Pai Santo, abençoe agora a leitura da Tua palavra e aplique aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Mais Deus e menos eu em 2022. Mais ouvir e menos falar. Menos erros para corrigir. Mais ouvir e menos falar. A Bíblia nos apresenta, ela nos coloca diante deste cenário, deste ensinamento, que várias vezes nós precisamos considerar e refletir e ponderar. Ouvir mais e falar menos. O falar menos, queridos, não é um incentivo da Bíblia para que você se isole, mas no sentido de você ter discernimento naquilo que vai falar. Porque uma vez que nós falamos, nós imprimimos, não no papel, mas no coração das pessoas, impressões, que podem ser boas ou negativas. E uma vez que isso foi impresso, é muito difícil da gente lidar com aquilo que já foi apresentado, foi colocado. Então, se nós procurarmos ouvir mais e falar menos, com certeza nós iremos errar menos e nós teremos menos erros para corrigir. Em tempos onde a fala não se restringe apenas à verbalização, mas ela também é realizada por meio da comunicação digital, por meio de uma mensagem nas redes sociais, e seja qual o aplicativo que você utilizar, dependendo da forma como você escreve, dependendo da forma como você responde a alguém, você pode gerar expectativas, tristezas, você pode gerar especulações. E aqui é um problema sério.
quando a gente começa a especular o que foi que ele disse, o que ela disse com aquela mensagem, a chance de nós errarmos na especulação é muito maior do que o acerto. E nós precisamos fazer a leitura correta e entender, meus irmãos, que as pessoas elas agem e reagem de um modo diferente. Tem gente que você pergunta alguma coisa e ela responde com um texto de 10, 15, 20 linhas. Tem outros que põem um joinha para a mesma pergunta que você fez. E aí nós precisamos entender como administrar isso. Porque às vezes eu recebo uma resposta assim, como assim? Já aconteceu com você? Alguém te respondeu só com joinha, mas a sensação que você teve foi assim, ó. Sabe por quê? Porque a gente fica especulando. Está bravo comigo? O que aconteceu? E aí, meus queridos, a criatividade é o limite. Por isso nós precisamos ter sabedoria para nos... Então veja, o falar menos não é necessariamente ficar quieto, mas é saber o como falar e o como responder. Existem algumas pessoas que reagem a partir dos padrões criados. Então, por exemplo, tem gente que não sabe, mas quando você responde uma mensagem de WhatsApp em caixa alta, sabe o que isso significa para o outro? Que você está o quê? Gritando. Mas tem gente que não sabe isso e responde, às vezes tem pessoas que mandam tudo em caixa alta. São códigos de comunicação. Só que os códigos de comunicação, eles estão vinculados aos limites da linguagem. E os limites da linguagem, meus queridos, estão estabelecidos a partir também dos códigos de cada língua. Seja as línguas oficiais, português, inglês, francês ou qualquer outra língua, ela tem os seus limites. E existem algumas coisas que nós comunicamos que transcendem estas questões. Então a carta de Tiago vai nos orientar e vai colocar para nós alguns ensinamentos importantes. Ele vai destacar para nós ali sobre verso 19. Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para ficar irado. Então veja, o texto não está dizendo ou mandando para ficar calado. Seja pronto para ouvir e pense antes de responder. Às vezes é melhor demorar mais para responder do que responder no calor do momento. Quantas vezes eu me arrependi, quantas vezes eu consegui apagar. Já aconteceu comigo, queridos, de escrever um parágrafo, 2 parágrafos, 15 linhas e apagar tudo. Passar 2 horas e depois escrever algo bem diferente do que aquilo que eu estava falando. Graças a Deus por isso, né? Então nós precisamos ser tardios para falar e tardio para ficar irado, diz o versículo 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E ele continua no verso 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós devemos desenvolver a mansidão. Eu dizia hoje pela manhã que mansidão é uma das correlações vinculadas à sabedoria. A falta de mansidão significa falta de sabedoria. A prática da mansidão nos leva à sabedoria. Ou seja, sermos ponderados, sermos equilibrados, sermos pessoas cujos critérios estabelecidos geram mais crescimento do que separação, geram mais unidade do que dissensão. Mais ouvir e menos falar, menos erros para corrigir, menos perdão para pedir, menos equívocos iremos cometer.
preservando e prezando pela unidade, tema do nosso ano, unidos sempre. Se nós estamos dispostos realmente a viver unidos sempre, nós precisamos exercitar o que as Escrituras estão nos apresentando. Verso 26 e 27 vincula a questão da religião. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Nós podemos aqui fazer algumas conexões entre os dois versículos e dizer da seguinte maneira: aquele que trabalha visitando pessoas e auxiliando pessoas em suas necessidades, socorrendo, como é o exemplo aqui de órfãos e viúvas, que representam qualquer tipo de pessoa ou de situação de vulnerabilidade. Aqueles, meus queridos, que agem para diminuir o sofrimento do seu próximo, terá menos tempo para falar mal do seu próximo. Percebe? Quanto mais tempo nós temos para ficar falando mal das pessoas, menos tempo nós estamos utilizando para cuidar das pessoas. Capítulo 3, versos de 1 a 12, né? Seria fantástico se pudéssemos ir lendo versículo por versículo. Mas no capítulo 3 ele vai falar sobre a importância de dominar a língua, porque dominar a língua é com certeza algo extraordinário. Ele diz no verso 1: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se nós queremos errar menos, nós precisamos falar com maior sabedoria e discernimento e controlar, dominar a língua. A fofoca, a maledicência são práticas condenáveis nas Escrituras. E estas práticas causam divisões e dissensões entre a igreja, entre o povo de Deus. Durante esse ano, irmãos, nós vamos revisitar muito a carta de Tiago e vários outros textos, evidenciando a importância de uma fala coesa, de uma fala agregadora, de uma fala positiva, de uma fala abençoadora. Mais ouvir e menos falar, menos erros para corrigir. Em quinto lugar, entendendo que nós já tratamos de 3 hoje pela manhã, mais vivência na palavra e menos superficialidade. Com isso, menos risco para maus testemunhos. Mais vivência na palavra e menos superficialidade. Ali no capítulo 1, dos versos 20 a 25, ele vai falar sobre a importância, olha, diz o verso 22, sejam praticantes da palavra. Final do verso 21, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, por causa da superficialidade do ato, do processo. Maior vivência na palavra nos levará a uma menor superficialidade e maior profundidade. E, naturalmente, menor o risco para dar um mau testemunho do Evangelho. E como vivemos em ambientes onde o Evangelho tem sido denegrido, tem sido envergonhado, por causa de atitudes, de práticas, de falas. Queridos, tem até sites especializados em fofoca gospel. Esses dias me mandaram o link do Fuxico Gospel. Pastor, você quer saber o que está acontecendo aí no meio dos evangélicos? Entra no Fuxico Gospel.
Quem casou com quem largou quem traiu não sei quem. Meus queridos, quanta superficialidade. Quanta superficialidade, irmãos, gerada por um excesso de informação inútil. A maior parte, meus irmãos, das mensagens, das coisas que são compartilhadas em WhatsApp, Facebook, Instagram e outros da vida, é cultura inútil. Me chamou a atenção esses dias um vídeo que chegou até mim e pelas circunstâncias parecia uma coisa interessante. E eu comecei a gastar alguns segundos vendo aquele vídeo. O rapaz, ele cortava um pneu, eu achei que ele ia mostrar algum produto novo de consertar pneu, alguma coisa do gênero. E simplesmente ele estava arrancando o pneu e colocando macarrão de isopor, e ele faz o carro andar com aquilo. O pastor ficou até o final para ver? Não, irmãos, óbvio que não. Quando eu vi que aquele negócio não ia dar em nada, eu vi que o tempo do vídeo era 23 minutos. Eu adiantei para os últimos 30 segundos, e não deu em nada. Agora, você imagina se eu fico 23 minutos aguardando ver o que vai dar aquele negócio? E quantas vezes a gente faz isso, irmãos? É cultura inútil. Não agrega em nada, não acrescenta em nada na vida. Pastor, não tem nenhum tempo de relaxar? Mesmo nesse tempo, nós temos que ser seletivos. Mesmo na ociosidade, precisamos ser seletivos. Porque o tempo é curto, queridos. Passa rápido demais. Nós já estamos em 2022. Nós já adentramos para mais um ano. E, muito provavelmente, daqui a pouco, estamos dizendo, Levi, ou outro, não sei, ou eu, estaremos aqui dizendo, seja bem-vindo a 2023. Não é assim? E assim a vida avança. Sem firmeza na palavra, sem praticar a palavra, nós nos tornamos meros ouvintes. E meros ouvintes não geram transformação. A vida não será transformada, o casamento não será transformado. A educação dos nossos filhos não será impactada se nós não praticarmos aquilo que nos diz as Escrituras, aquilo que nos diz a palavra de Deus. Aquele que pratica a palavra, ele experimenta de crescimento contínuo. Não é um negócio, meus irmãos, em que a gente vai levando a vida aos trancos e barrancos. E o que tem de gente lotando as igrejas, levando a vida aos trancos e barrancos. Levando a vida de qualquer jeito. Se alimentando, meus queridos, de produtos, de material tóxico. É inadmissível nós continuarmos, meus queridos, fazendo vistas grossas para aquilo que muitas vezes é feito nos bastidores. O consumo, meus queridos, de pornografia aumenta cada vez mais. Isso é triste, isso é terrível, isso dilacera casamentos, isso dilacera vidas, isso estraga o emocional, compromete. Cada vez mais, meus queridos, é maior o número de pessoas dependentes de alguma coisa, de álcool, de tabaco e de outras drogas que estão aí, aquelas que têm legalidade, aquelas que são ilegais, mas o fato é que isso aumenta. Por isso, nós precisamos mais Deus e menos eu. Se eu tenho mais Deus na minha vida, menos o eu vai determinar, e Deus fará a sua vontade. Para fecharmos, meus queridos, mais Deus e menos eu, mais perseverança e menos murmuração. Consequentemente, menos dores para tratar. Menos dores para tratarmos. Mais perseverança e menos murmuração.
Capítulo 1, verso 12 vai nos dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz, bem-aventurado é o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação. O que é suportar com perseverança a provação? É buscar em Deus a capacidade de ser resiliente diante das lutas e dificuldades da vida. E em vez de ficar reclamando do problema, suportar, buscar em Deus coragem, recursos, tudo aquilo que nós precisamos para administrar os problemas, as crises, as dificuldades e perseverarmos. Perseverarmos. Em tempos de crises, as pessoas deveriam se voltar ainda mais para Deus e não se afastar de Deus. O que nós observamos também, amados, é que as provações, elas geram em algumas pessoas o desencanto, a tristeza, a frustração, e ela diz assim: mas eu me decepcionei com o irmão fulano de tal, eu me decepcionei com o ciclano, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com o líder da minha cela, eu me decepcionei com fulano e quem, sei lá, quem mais. E aí ele deixa de congregar, deixa de frequentar, deixa de fazer parte da igreja. Não estou dizendo, meus irmãos, que dependendo da situação, às vezes, até cabe uma mudança, congregar num outro rebanho, mas tem que congregar em algum lugar, não pode ficar sem igreja. É inadmissível alguém que usa justificativas para dizer que teve desencantos na igreja e está fora da igreja. Não entendeu o evangelho, não entendeu o que é ser igreja, porque o ser igreja é semelhante à arca de Noé. A convivência dentro da arca não foi fácil. O cheiro muitas vezes foi insuportável. Mas era melhor permanecer dentro da arca, porque fora dela existia a morte. Assim também é, meus queridos, com a igreja. Às vezes o cheiro pode ser até insuportável, mas é melhor aqui dentro do que lá fora. É melhor estar com o corpo do que fora desconectado. Por isso, Hebreus, que nós pregamos domingo passado, falamos sobre, usando o texto, fazendo referência, não deixando de congregar como é o costume de alguns, antes, porém, admoestando, encorajando uns aos outros, até o dia do Senhor. Mais perseverança e menos murmuração, nós encontramos ali no capítulo 4, versos 11 e 12, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Deus não colocou nenhum de nós para sermos juízes, a não ser em situações específicas, das quais, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, que é algo que dificilmente a gente vê acontecer. Paulo diz assim em 1 Coríntios 6, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, ou seja, quando existe um impasse entre dois cristãos, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então aqui há uma direção, uma orientação para essa questão de julgamento. Mas quando a gente olha para Tiago, ele faz concordância com o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Não julgueis para que não sejais julgados, porque a mesma medida com que julgardes, vós sereis julgados também. Então é importante entendermos que este julgamento é quando eu me torno árbitro e começo a dizer acerca de alguém, de outro, de um terceiro, e começo a discorrer falhas, e começo a falar mal, e começo a tecer comentários depreciativos da pessoa. Isso é fofoca. Eu preciso procurar esta pessoa, eu preciso tratar a situação, eu preciso ser instrumento de bênção na vida dele ou na vida dela.
Precisamos, queridos, mais perseverança e menos murmuração. E assim teremos menos dores para tratar. Menos dores para tratar, a começar em nós mesmos. Quantas vezes nós sofremos, quantas vezes até desenvolvemos algum tipo de como é que fala o negócio do estômago lá? Gastrite, por causa de brigas, discórdias, fofocas, especulações. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, às vezes com algumas coisas que a gente fala. Já estou caminhando para o final. E, por exemplo, quando você diz assim, fulano, principalmente na condição de pastor, eu infelizmente, ao longo da vida, ao longo do tempo do ministério, hoje já procuro evitar isso, mas sem intenção, às vezes chego para a pessoa, fulano, eu preciso conversar com você, mas depois eu falo. E aí o indivíduo fica pensando, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Agora, o que eu acho interessante é assim, às vezes a pessoa não fez nada, mas ela já fica pensando, né? O que o pastor quer conversar comigo? Aquele negócio que alguém vê, às vezes, alguém indo para o gabinete, ixi, fulano foi para o gabinete. O que deu, né? Amados, a gente sofre, a maior parte dos nossos sofrimentos são desnecessários. Mas o inverso também é verdadeiro, irmãos. Você tem uma coisa que você quer judiar do pastor, de um pastor, é também fazer o inverso e dizer isso. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, viu? E pronto. Ele falou, oh, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Aí você já começa a pensar. O que aconteceu no WhatsApp? O que aconteceu no culto? Ah, bem que eu vi que fulano estava meio esquisito, não sei o quê, nananá. E às vezes você vai conversar, não tinha nada daquilo que você pensou. A gente sofreu desnecessariamente. Mais Deus e menos eu, mais nós e menos nós para desatar, irmãos. Mais convivência, mais coletividade, mais proximidade. Quanto maior a proximidade, mais trabalho nós teremos, porque convivência dá trabalho. Mas quanto maior o distanciamento, maior o distanciamento, ponto. E se não agirmos para mudar isto, o distanciamento pode chegar a um ponto de não ter mais retorno. Abriu-se um abismo tão grande que já não consegue mais unir, não consegue mais colocar as duas pessoas para conviver juntas. Finalizando, diz o verso 12: quem é você para julgar o seu próximo? Mais perseverança e menos murmuração, menos dores para tratar. Meus queridos, não vamos nos iludir, a vida é cíclica. É cíclica. Começa um novo ano, vem aqueles planos, aqueles sonhos de um novo ano. A gente começa a pensar sobre várias coisas do que está por vir, queremos alcançar, ou então podemos achar que o fato de o calendário ter mudado o número, do 2021 passar para 2022, algo mágico aconteceu. 2021 ficou para trás. É verdade. Mas não significa que os problemas ficaram para trás. Vai depender da sua atitude. E muitas vezes nós gostamos de continuar carregando os nossos fardos. Nós até oramos, mas não entregamos de fato. Ou às vezes entregamos e pegamos de volta. Você está passando por uma dificuldade, alguma situação difícil? O que a gente tem que fazer? Entregar ao Senhor, não é verdade? Está passando uma situação difícil com o filho, com o esposo, na igreja, sei lá onde. O que você faz? Entrega para o Senhor. Só que a gente entrega e pega de volta. E a gente continua, meus queridos, muitas vezes orando para Deus várias e várias vezes. Ele está dizendo, mas você não deixa eu agir. Você não deixa eu cuidar de você.
Isso, meus irmãos, é orgulho. Nós achamos que Deus não tem poder para resolver. Ou não temos paciência para aguardar a resolução que vem do alto. A vida é cíclica. Mudar o ano sem mudar atitudes, mudar o ano sem mudar posturas, os resultados serão os mesmos. Eu gosto de pensar na vida cíclica com as fases que ela tem. Quantas estações nós temos no decorrer do ano? Coloca lá, meu querido. 4, né? Não, das estações lá das estações. Vida cíclica. Olha só. O ano de 2022, irmãos, vai ser assim. E aí vem 2023. E vem 2024. E vem 2025. A vida é feita de ciclos. O que determina a mudança, o que determina a alteração, é a postura que eu tenho cada dia da minha vida. Cada dia da minha vida eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ir nas Escrituras, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso pedir direção do Senhor cada dia. Seja inverno, seja verão, seja primavera ou seja outono. Cada dia da minha vida eu preciso buscar o Senhor. Não vamos nos iludir achando que o número muda tudo. Isso faz sentido para os numerólogos, para aqueles que acreditam na cabala e coisas do gênero. Nós não cremos em sortes, irmãos, nós não cremos nessas crendices, nessas superstições. Nós cremos que a nossa sorte é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não existe esse negócio de sorte e azar. Ou Deus age ou não age, ou Deus abençoa ou não abençoa. É dele que nós temos que esperar a bênção, é dele que nós temos que esperar a intervenção. Não é, meus queridos, do horóscopo. Tem crente, meus irmãos, que liga o rádio na AM, na FM para ouvir o horóscopo do dia. Onde é que está a fé, meus queridos? E o pior é aquele que fica aguardando ali e o cara, é lógico, isso aí é um negócio cíclico também, né? Hoje o dia pode ser que seja bom, mas dependendo da sua atitude pode ser ruim. É claro, isso é óbvio. Irmãos, quanta superficialidade, quanta falta de enraizamento nas Escrituras. Vem uma luta, vem uma provação, vem uma dificuldade, já reclama de Deus, já pragueja com Deus, e aquela coisa toda. Nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que lembrar, queridos, que se 2022 não for o último ano da minha vida, talvez seja 23, ou 24, ou 25, ou 26, ou 27, ou 28, mas vai chegar um ano que vai acabar. E eu tenho que estar preparado, porque a minha vida não se restringe a estes anos de calendário. A eternidade é no Senhor. Lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais fofoca, não haverá mais intriga, não haverá mais disputa política, não haverá mais nada disso, irmãos. Mas até lá, nós precisamos buscar mais Deus e menos eu. Quero convidar você a colocar-se de pé e adorar o Senhor com esta canção que nos encoraja a viver mais de Deus, mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor
braços fortes descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. De Deus, mais de Deus, peça mais de Deus, mais de Deus, peça mais de Deus. Eu quero mais de Deus, mais e mais e mais e mais, mais de peça mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus e menos eu.
que o eu diminua, que o eu dê espaço para Deus reinar, aparecer, governar, conduzir e dirigir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Se você deseja pedir que mais de Deus venha sobre você, se você está disposto também a receber mais de Deus. E quando eu digo receber mais de Deus, não é mais dinheiro, mais bênçãos materiais. Irmãos, quem ora assim são os pagãos. Quem pede essas coisas são os pagãos. Os pagãos, meus irmãos, estão preocupados em dinheiro, em comer, beber e vestir. Quem disse isso não sou eu, foi Jesus. Jesus nos ensina dizendo: não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber e vestir. Quem pede essas coisas são os gentios, os pagãos. Porque eles não têm discernimento. Que se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste a erva do campo, se Deus veste as flores do campo, se Deus cuida da natureza, será que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Ele não vai dar, meus queridos, o alimento, a provisão para nós? É claro que eu dependo dEle, e não há erro, não há dolo em pedir que Deus me abençoe nessas questões, mas o que eu quero dizer, queridos, é porque nós temos que ir além disto, porque na maioria das vezes nós nos prendemos a isto. As pessoas vão para um culto de final de ano, vão para um culto de início de ano, pedindo que Deus abençoe, mas na cabeça dela, ele está preocupado, ele está pensando em bênção material, a empresa triplicar os lucros, o salário aumentar, passar no concurso. Amados, essas coisas são pequenas demais comparadas ao reino de Deus. É pequeno demais ficar correndo atrás destas coisas. Como já disse o pregador, é como correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento, você consegue reter o vento. Assim muitas pessoas continuam vivendo. Nós precisamos ter orações, e as orações, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia, são orações de comunhão, de intimidade, de vida com Deus. Um dos livros que mais vendeu, meus irmãos, no meio evangélico foi a oração de Jabes. Irmãos, ele é citado uma vez na Bíblia. Ele tem uma oração de 3, 4 linhas. E nessa oração ele está lá pedindo que Deus abençoe. Claro, é palavra de Deus, é maravilhoso, vamos aprender com ele. Vamos. Mas por que foi o livro mais vendido durante um período? Porque mantém uma ideia de prosperidade material. Mas a maior parte das orações que estão na Bíblia são orações pedindo que Deus converta, que Deus transforme, que Deus limpe, que Deus purifique, que Deus nos capacite. Quero convidar você, se você quiser e se você puder, ajoelhar-se comigo para orarmos nesse momento. E de fato, ao dizermos mais de Deus, conforme a canção foi nos levando, mais de Deus, que não sejam palavras lançadas ao vento. Se você deseja mais de Deus, ore agora com sinceridade no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lemos, ó Deus, na Tua palavra sobre posturas tão lindas, ó Deus, que geram vida, geram harmonia, geram paz. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mais sabedoria, mais humildade, a termos mais da Tua palavra, a vivermos mais a Tua palavra, a nos aprofundarmos, a criarmos raízes nas Escrituras, a começarmos, ó Deus, a orar pela transformação de vidas, transformação de cidades, transformação de países, transformação do sistema político, transformação dos processos, muito mais, ó Deus, do que ficarmos preocupados em comer, beber e vestir.
Se esse ano a economia vai ser melhor ou pior, Pai, ainda que isso tudo também afete a nossa vida, que possamos entender que a nossa vida não se restringe a uma política econômica. Nós temos que depender do Senhor, aguardar do Senhor, porque a provisão vem do Senhor que alimenta as aves do céu, a provisão vem do Senhor que veste, ó Deus, as plantas, as árvores, as flores. O Senhor é quem sustenta todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a entender, Pai, e passarmos a orar por propósitos. Orarmos, ó Deus, pelo evangelismo, orarmos por missões, orarmos, ó Deus, pela obra missionária, tanto local quanto estadual, nacional e mundial. A orarmos mais, ó Deus, pelas coisas do reino, a orarmos pela igreja, a orarmos pelas células, orarmos pela liderança da igreja, em vez de muitas vezes, ó Pai, ficarmos reclamando, ficarmos, ó Deus, sofrendo, ó Deus, nós possamos orar e pedir que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que o Senhor altere os processos, que possamos buscar mais Deus e menos eu, em nome de Jesus. Prepara-nos, Senhor, para termos mais de Ti, para termos mais da Tua palavra, para não perdermos as oportunidades de desfrutarmos mais Deus e menos eu. E também eu te peço, Senhor, que possamos entender a importância da coletividade. Mais nós, mais a convivência, mais o ajuntamento, o congraçamento, e menos nós de problemas nós teremos para desatar. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. Oramos sim por aqueles que estão enfermos. Me lembro, ó Deus, do cunhado da irmã Ivete, que está há 7 meses, ó Pai, vegetando numa cama de hospital. Ó Deus, tem misericórdia e intervenha trazendo uma resposta ainda esta semana, ou de levantar aquele homem, ó Deus, ou de trazer, ó Deus, a determinação que o Senhor desejar. Peço, ó Deus, pelo Arivonildo, meu cunhado, também, ó Deus, naquele leito de hospital, aguardando o desfecho que o Senhor dará, que seja feita a tua vontade. Oramos, ó Deus, pela irmã Raja, lutando, ó Deus, ali contra o câncer. Pai, dá vitória à tua filha. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor. Queremos nos alegrar, ó Deus, com ela enquanto igreja, jubilarmos, ó Deus, dando gritos de alegria pela vitória dela sobre essa enfermidade. O Senhor pode agir, o Senhor pode intervir. Atua, Pai, atua naqueles, ó Deus, que estão ainda lutando contra a Covid, Pai. Pessoas que muitos não conhecemos, mas que precisam da tua intervenção. Rogamos, ó Deus, por aqueles que precisam de uma nova colocação de trabalho. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão buscando, ó Deus, a abertura de uma porta de ministério. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo, que o Senhor esteja conduzindo. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto igreja. Pai, em 2022 queremos estar ainda mais unidos sempre, independentemente das circunstâncias, independentemente dos processos, independentemente do que aconteça, queremos estar unidos. Que o Senhor possa promover em nosso meio, ó Deus, humildade, menos orgulho, mais humildade, menos arrogância, mais humildade, menos soberba, mais humildade, para, ó Deus, podermos servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Sermos, ó Deus, as mãos, os pés, os olhos de Cristo Jesus aqui na terra, a boca de Jesus aqui na terra. Assim nós oramos e pedimos que a tua graça e o teu favor se manifestem sobre a tua igreja, em nome de Jesus, e para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.